Graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus. Estou muito grato a Deus pelo cuidado, pelo zelo dessa igreja, pelo amor que a gente tem recebido desde quando nos dispomos a estar com os irmãos. E é fantástico ver o que Deus está fazendo no meio de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos querendo aprender como é que vocês estão fazendo para fazermos o que nós precisamos fazer também em Anápolis. Algum tempo atrás nós ganhamos uma propriedade de um homem, um rico empresário da cidade, não cristão. Ele viu o trabalho da igreja e ele disse: nós queremos doar uma área para vocês. E doaram para nós um clube desativado da cidade com 111 mil metros quadrados de área dentro da cidade de Anápolis. E nós estamos lá num projeto agora de construir um novo templo, sendo desafiados a isso, e tem sido um processo maravilhoso. Obrigado, pastor Francisco, pela recepção calorosa. Obrigado pelo carinho de todos vocês que estão aí trabalhando com a gente. Nete, que é do nosso coração já, pastor Ivan, e muito obrigado por todos vocês. Eu só fiquei com uma pergunta, assim, como é que eu diria? Eu queria entender, pastor Francisco, a questão dos carapanãs evangélicos lá, tá? Esse negócio me perturbou. Isso significa o quê? Que por serem evangélicos, eles não picam a gente, ou por serem evangélicos, eles ficam tão felizes que a gente chega que se aproximam rapidamente? Essa resposta eu ainda não tive, mas a gente vai ter na caminhada nossa aí. Vamos estudar as Escrituras Sagradas. Eu gostaria de convidar você a abrir as Escrituras Sagradas no livro de Atos dos Apóstolos, que alguém disse que é Atos dos Espíritos Santos, Atos do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 22 a 41. Atos 2, 22 a 41. A palavra de Deus diz o seguinte: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará a esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu coração experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta é a palavra de Deus. O pastor Francisco me pediu para falar sobre o tema somente Cristo, porque vocês estão estudando, e muito apropriadamente no mês de outubro desse ano, as
as 5 teses centrais da Igreja da Reforma Protestante. Nós estamos comemorando 505 anos da Reforma Protestante, que se deu dia 31 de outubro de 1517. E ele me deu a tarefa então de falar sobre a centralidade de Jesus. Quem é Jesus? A Reforma defendeu 5 pontos, como vocês têm estudado: só as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Jesus e somente a Deus nós devemos dar glória. E nós vamos estudar aqui hoje então somente Cristo, a centralidade de Jesus, a singularidade de Jesus. Conta-se que certa vez o grande escritor escocês Carlyle teria se encontrado com o positivista francês Auguste Comte, e ele disse para Carlyle de uma forma muito presunçosa o seguinte: eu vou fazer uma religião positiva que será maior do que o cristianismo. E Carlyle então olhou para ele e disse: não é muito difícil, basta que você fale como ninguém falou, viva como ninguém viveu, ressuscite ao terceiro dia e terás a maior religião do mundo. Basta fazer isso aí. Por que a reforma foi tão enfática na questão de Cristo? Porque na verdade até a igreja estava perdendo a centralidade de Cristo, colocando Jesus como um dos mediadores entre Deus e os homens. E a reforma veio dizer de uma forma muito clara: nem santos, nem qualquer outro nome pode se interpor em relação a nosso vínculo com Deus, somente por meio de Cristo. E 2 textos básicos eram usados e ainda são usados ainda até hoje. O primeiro texto básico se encontra em Atos capítulo 4, versículo 12, logo depois desse texto que nós lemos aqui, que diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que afirma o seguinte: porquanto há um só Deus e homem, que é mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A reforma foi muito clara em relação a isso aí, trazendo a centralidade de novo a Jesus. Atribui-se a Napoleão Bonaparte uma seguinte afirmação: ele teria dito o seguinte: Jesus foi maior do que qualquer homem. Alexandre César, Carlos Magno e eu fundamos grandes impérios, porém, de que dependeu a fundação desses grandes impérios? Da força. Porém, Jesus fundou seu império sobre a graça, sobre o amor, e até hoje milhões de pessoas estão dispostas a morrer por ele. Então Jesus é muito maior do que nós. No dia do Pentecostes, esse texto aqui é uma pregação, parte da pregação do apóstolo Pedro. No dia do Pentecostes houve derramamento do Espírito, e logo depois que houve derramamento do Espírito com as manifestações sobrenaturais, a Bíblia diz que Pedro percebe que ele precisava fazer uma coisa, ele precisava explicar o que é que estava acontecendo ali. E Pedro pregou um sermão maravilhoso, e boa parte desse sermão é cristocêntrico. Boa parte desse sermão está focado em quem é Jesus. E é a partir desse texto que eu queria mostrar a singularidade de Jesus para vocês também aqui nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que Jesus viveu como nenhum outro homem viveu. E o apóstolo Pedro vai mostrar aqui no capítulo 2, versículo 22, 2 coisas que mostram a singularidade de Cristo. Primeiro, ele diz: esse varão, Jesus, ele foi aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. A primeira coisa que ele diz: olha, ele viveu como ninguém porque ele foi aprovado por Deus. Meus queridos, não é muito difícil ser aprovado pelos homens. Os homens fazem leituras externas sobre quem somos, e podem equivocadamente nos julgar erroneamente, tanto para o bem quanto para o mal. Mas o grande desafio nosso é sermos aprovados por Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece motivos, Deus conhece segredos, Deus conhece o que somos de fato. E o apóstolo Pedro disse: Jesus Cristo foi aprovado por Deus. Mas ele não diz apenas isso, ele diz também que Jesus Cristo foi aprovado pelos homens. Olha como é que o texto diz: Deus realizou prodígios e sinais entre vós, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ele está dizendo: olha gente, Jesus é um homem singular,
porque ele foi aprovado por Deus, mas vocês sabem de tudo o que aconteceu. Nada do que aconteceu na vida de Jesus foi desconhecido de vocês, então ele foi aprovado também por vocês. E quando nós vamos nas Escrituras Sagradas, a gente percebe como essa aprovação humana acontecia. Primeiro, ninguém falou como Jesus falava. E eu gosto muito de um texto de João 7, versículo 46, quando os guardas são enviados para prender Jesus, e eles voltam com as mãos vazias, e quando as autoridades perguntam para ele: cadê o homem? Ele pega e fala assim: nós não podemos prendê-los, porque ninguém jamais falou como este homem fala. A singularidade de Jesus estava explícita diante dos homens. Os discípulos também tiveram a mesma experiência, acossados pela tempestade, enfrentando um grande vendaval. A Bíblia nos diz que eles estavam com muito medo, até que Jesus se aproximou. E quando Jesus ordena a natureza, ao mar que se acalme, às ondas que se acalmem, os discípulos estupefatos olham e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão exatamente entendendo a grandiosidade e a singularidade de Cristo. É esse Jesus que nós anunciamos, é esse Jesus que o apóstolo Pedro está falando. Ele é singular porque ninguém viveu como ele viveu. Há absoluta coerência entre o que ele falava e entre o que ele vivia. Existe um livro que eu recomendo para vocês, se vocês gostam de evangelizar e gostaria de evangelizar alguém que pensa, alguém que é amigo seu do trabalho, mas alguém inteligente, e que você gostaria de dar um bom presente para ele, compre o livro do Josh McDowell, chamado Mais que o Carpinteiro. O primeiro argumento desse livro, ele é um apologeta, e o primeiro argumento desse livro, ele diz o seguinte: você nunca pode se aproximar de Jesus dizendo que Jesus é um profeta, porque só existem 3 possibilidades para Jesus. Primeiro, Jesus era Deus. Segundo, ele era um enganador. E terceiro, ele era um louco, porque as afirmações que ele faz acerca de si mesmo não são afirmações de uma pessoa psiquiatricamente correta, a não ser que ele estivesse dizendo a verdade. E ele afirmou: eu e o Pai somos um. É um livro maravilhoso, com excelente testemunho, é uma boa oportunidade para você evangelizar. Então Jesus é singular por quê? Em primeiro lugar, porque ninguém viveu como ele viveu. Segundo lugar, o apóstolo Pedro vai dizer aqui que Jesus é singular porque também ninguém morreu como ele morreu. E aqui, meus queridos irmãos, nós vamos entrar num texto muito interessante. Por quê? Porque esse texto aqui é um dos melhores textos para a gente poder entender um conflito teológico que sempre brota na mente da gente. O conflito teológico é o seguinte: Deus é soberano. A igreja presbiteriana não tem nenhuma dúvida de dizer Deus é soberano. Nós não cremos no deísmo aberto, nós cremos no teísmo, de um Deus que governa a história, como nós ouvimos ainda há pouco a pastoral do pastor Francisco. Nós cremos no Deus que governa a história. Todas as coisas que acontecem porque Deus deseja que aconteça. Mas esse texto aqui faz uma colocação interessante, porque pessoas que pensam na soberania de Deus podem equivocadamente imaginar que porque Deus é soberano, o homem não tem responsabilidade. E o texto aqui vai juntar essas duas coisas, tanto aqui em Atos capítulo 2, versículo 23, quanto também em Atos capítulo 4, versículo 28. Como é que ele junta? O apóstolo Pedro diz: gente, este homem, Jesus, foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e vocês o mataram, crucificando por mãos de iníquos. Vocês fizeram isso, e vocês são responsáveis por isso. É interessante juntar a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Quando nós vamos para Atos 4, versículo 23, a mesma ideia vai se levantar aqui. O texto nos diz aqui que a igreja afirma: verdadeiramente se juntaram, Atos 4, 27, verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente dessa terra, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Esses homens se juntaram para quê? Para fazer o que Deus queria que eles fizessem. Em outras palavras, você faz a vontade de Deus quando você sabe que está fazendo a vontade de Deus, e você faz a vontade de Deus quando você não sabe que está fazendo a vontade de Deus. É melhor fazer a vontade de Deus sabendo que você está fazendo a vontade de Deus.
Deus vai cumprir seu propósito. Isso tira a responsabilidade humana? Não. Jesus morreu como ninguém morreu. Preste atenção. O julgamento de Jesus foi uma farsa. E existem muitos julgamentos na história que são farsa. Existem muitas manipulações jurídicas que são farsas. E nós sabemos disso claramente. Agora, o que é interessante é o seguinte: é que nenhum júri infiel ou injusto vai se levantar e declarar: esse homem é inocente, mas eu vou prendê-lo assim mesmo. Você tem razão, mas vai para a cadeia assim mesmo. Mas o que nós vemos no julgamento de Jesus é que Jesus é declarado inocente, não apenas uma vez, mas algumas vezes. E Pilatos chega a um ponto de afirmar publicamente, ele que tinha a responsabilidade de absolver ou condenar. Ele diz: eu não vejo nesse homem nenhum crime, mas ele vai estar aqui para vocês julgarem e prenderem e mataram. Não é impressionante isso aí? Por que Jesus morreu na cruz? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porque as autoridades judaicas e romanas contrariaram a vontade de Deus? Não. Eles fizeram aquilo ali, sabe por quê? Porque Deus queria que eles fizessem, porque era necessário que o Filho do Homem morresse. E Jesus tenta ensinar isso em Mateus 16, 21, e os discípulos ficam impressionados, assustados com esse negócio. Quando ele fala, Pedro chama Jesus de lado e fala assim: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, isso de forma alguma te acontecerá. E Jesus fala para Pedro: arreda de mim, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E ali é interessante porque Jesus expulsa o diabo que estava falando na boca de Pedro e mantém Pedro. Às vezes a gente expulsa Pedro e mantém o diabo, né? O texto aqui é muito bom para a gente poder entender isso. Jesus morreu como ninguém morreu. Ele viveu como ninguém morreu. Mas tem uma terceira coisa que o apóstolo Pedro tenta mostrar aqui: é que Jesus ressuscitou como nenhum outro homem ressuscitou. Olha o texto que ele fala aqui em Atos capítulo 2. Ele fala assim, no versículo Atos 2, 24: ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Deus ressuscitou Jesus. A morte não pôde segurar Jesus. Ele foi entregue pelo desígnio dos homens ímpios, mas Deus o glorificou e ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o apóstolo Pedro vai, usado pelo Espírito Santo, ele vai usar uma analogia muito interessante. Ele fala: irmãos, o rei Davi, um rei muito querido aqui em Israel, ele morreu, mas o seu túmulo está aqui entre nós. Mas o santo de Israel, Jesus, ele morreu, mas o seu corpo não viu corrupção. Em outras palavras, está tentando dizer: meus queridos, Jesus não ficou no túmulo. Se você vai para Israel algum dia, vai fazer uma viagem para ali, para ver onde Jesus andou e passar pelos lugares onde Jesus andou, você vai ser levado, convidado a ir a 2 túmulos possíveis, a 2 lugares prováveis. Mas em nenhum desses túmulos prováveis você vai ver Jesus. Ninguém tem expectativa de dizer: olha, os ossos dele estão aqui. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Nenhuma outra religião do mundo vai atrás dos túmulos dos seus gurus ou dos seus messias e espera que o osso dele não esteja ali, ou que o cadáver dele não esteja ali. Mas nós vamos para lá para dizer: o túmulo está vazio, ele ressuscitou, ele não está entre nós. Então Jesus viveu como ninguém viveu, Jesus morreu como ninguém morreu, e ele ressuscitou como ninguém ressuscitou. Mas tem uma outra coisa que o apóstolo Pedro vai dizer aqui sobre a singularidade de Cristo. Ele vai dizer no capítulo 2, versículo 36: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nenhum homem exerce a autoridade como Jesus Cristo exerce. Isso faz de Jesus alguém muito singular. Ninguém tem o poder como Jesus Cristo tem poder. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui que a este Jesus que os homens haviam crucificado,
Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui ele usa duas terminologias muito interessantes. Primeiro, ele usa a expressão Senhor, que é um equivalente ao termo do Antigo Testamento para Yahvé, o nome mais sagrado de Deus. Mas também é o equivalente aqui a Cristo, que era o Massaia, ou Messias judaico, a esperança de Israel. Ele diz: Deus colocou Jesus na centralidade de todas as coisas. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Nada acontece sem que Jesus Cristo permita. Tudo está sob o controle dele. E nós precisamos entender isso. Eu gosto muito de uma frase de Abraham Kuyper, que é um teólogo holandês, que ele diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa dizer: isto é meu. Não há nada, nem um espaço, nem 1 centímetro, que Jesus Cristo não afirme: isso aqui é meu, eu tenho domínio disso. As coisas acontecem porque Jesus Cristo quer que aconteça. Ele tem absoluto controle. Toda a autoridade lhe foi dada por Deus. Então ninguém tem autoridade como Jesus Cristo tem. Ok, meus queridos irmãos, essa é a exposição da palavra de Deus. Foi isso que Pedro ensinou. Agora, como é que você vai responder a isso? Versículo 37, diz aí, Atos 2:37. Ouvindo, pois, essas palavras, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram: o que nós vamos fazer? A grande questão aqui, meus queridos irmãos, não é simplesmente você entender quem Jesus Cristo é. A grande questão aqui não é ter uma compreensão de que Ele é um homem singular e somente Jesus é o centro de toda a Escritura Sagrada. Esse é um saber filosófico ou teológico. Então você pode muitas vezes parar na mera cognição. Mas o texto aqui não para na cognição, não para no conhecimento intelectual. Essas verdades exigem de nós uma resposta. E que resposta você vai dar a isso aqui? E esse texto, meus queridos irmãos, vai apresentar uma das respostas possíveis que você pode dar a isso aqui. Existem 4 grupos aqui respondendo de formas diferentes a tudo que está acontecendo ali no dia do Pentecoste. Vamos lá. O primeiro grupo está aí no capítulo 2, versículo 8. O primeiro grupo é o que eu chamo de grupo da metodologia. Por quê? Porque esse grupo vai fazer a seguinte pergunta: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Esse grupo é o grupo que está interessado em entender como é que funciona essa engrenagem da espiritualidade. É possível manipular tecnicamente esse negócio? Como é que funcionam as coisas sagradas? É possível ter controle sobre isso? Eles querem saber o modo da logística da fé, da operacionalização da fé. Tem muita gente interessada, saber como é que funciona esse negócio da fé cristã. O interesse deles não é o interesse da transformação do seu próprio caráter, da sua alma e da sua vida, mas o interesse deles é terem o conhecimento do mecanismo. É mais ou menos o seguinte: eu tenho um neto de 2 anos e 7 meses, e ele é muito curioso. Então você dá um presente para ele, e o motor está girando, e ele enfia a cabeça lá embaixo, assim, levanta o caminhãozinho que você dá para ele, que está girando ali com a bateria, está querendo entender como é que funciona esse negócio aqui. Tem muita gente que está olhando para a fé cristã dessa forma. Talvez você seja uma dessas pessoas, que olha para a vida cristã, tentando entender como é que é esse negócio aí, como é que é o derramamento do Espírito, como é que as coisas acontecem, como? É a pergunta das pessoas que estão interessadas nos métodos. Mas tem um outro grupo aqui. O segundo grupo aparece logo em seguida aqui no capítulo 2, versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. A pergunta aqui agora é diferente. A pergunta aqui não é mais como. A pergunta aqui, o que é que isso quer dizer? O que quer isso dizer? A pergunta aqui é filosófica. A pergunta não é metodológica mais. A pergunta aqui é epistemológica.
Eu quero saber a essência desse negócio aqui. O que é isso? Me explica aí. E há pessoas que vivem o tempo todo fazendo perguntas, e nunca saem das perguntas filosóficas, e nunca caminham em direção ao compromisso da fé, que é muito mais lindo do que qualquer resposta que você possa ter, mesmo porque, por mais respostas nós consigamos dar, mesmo assim, nós nunca vamos apreender toda a essência de Deus, da divindade, das coisas, das escrituras sagradas. Mas há pessoas que se perdem aqui nesse segundo passo. Elas estão interessadas em saber como é que é isso aí. Me explica aí. Aí você explica, me explica mais um pouco. Só querem saber como é que explica as coisas. Mas tem o terceiro grupo aqui. O terceiro grupo está aí no versículos 13, 2:13. Outros, porém, zombando diziam, estão embriagados. É o grupo da crítica. É o grupo que olha e fala assim: esse negócio aqui não, isso aqui não funciona não. Não, isso aqui, esses caras estão embriagados. Esse fenômeno que aconteceu aqui hoje, do derramamento do Espírito, alguns estão dizendo, olhando para aquilo tudo e dizendo assim: esse pessoal está embriagado. E Pedro vem dizer: gente, essas pessoas não estão embriagadas, nós estamos aqui de manhã, não tem como estar acontecendo esse negócio assim, dessa forma não é assim não. Mas é um grupo que sempre olha para as coisas da fé com crítica, com zombaria. É o que a gente chama em inglês de trick question. Gente que está sempre tentando descobrir as perguntas assim cabulosas para confundir, e sempre de forma jocosa e zombeteira, tentando desarticular qualquer possibilidade de serem pegos. Talvez você esteja nesse caminho ainda. Talvez a sua relação com Deus ainda seja uma relação de desconfiança e eventualmente até de crítica. Como é que você vai responder isso aí? Mas existe um quarto grupo, que está no capítulo 2, versículo 37, nós lemos: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que é que nós vamos fazer agora? Qual é a resposta que eu devo dar a isso aqui? Diante da singularidade de Jesus, de quem Cristo é, entendendo que Ele viveu como ninguém viveu, Ele morreu como ninguém morreu, Ele ressuscitou dos mortos como ninguém ressuscitou, Ele tem autoridade como ninguém tem. O que é que você vai responder? E o texto aqui diz, aqui de uma forma muito interessante, que o coração deles foi compungido. E essa expressão compungido significa que o coração deles entrou numa crise de alma profundo, de um questionamento de dor, de uma coisa que mexe lá nas vísceras. Ele dizendo: o que é que nós fazemos aqui agora? O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, dá 3 respostas. 2 delas são ativas e uma delas é passiva. Mas ele diz aqui no versículo 38, ele fala: arrependei-vos. Primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entender que Cristo não morreu naquela cruz em vão. Você precisa entender que a razão pela qual Jesus Cristo morreu na cruz foi por causa de você. Porque você jamais seria capaz de salvar a si próprio. E entendendo isso, você volta-se para Deus em arrependimento, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão do meu coração pecador e enganoso. Eu preciso me arrepender. E arrependimento literalmente significa voltar atrás. Você está indo numa direção e você diz: eu vou voltar, eu vou para outra direção. Talvez o caminho que você esteja seguindo aí agora é um caminho que precisa de um retorno. E muitas vezes esse retorno não é fácil, mas ele precisa acontecer. Arrependimento não é a mera compreensão de uma coisa. Arrependimento é uma mudança de atitude. É necessário mudar, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas é necessário que você tome uma decisão de hoje, dizendo: Senhor, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso do poder desse Cristo para poder mudar a minha história. Segunda coisa que ele diz aqui: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Nós precisamos ser batizados. Numa época em que as pessoas rejeitam tanto os ritos e desprezam tanto as convenções institucionais, eu quero te dizer que batizar em nome de Jesus é muito mais do que uma convenção institucional, e é muito mais do que um rito. Batizar significa o seguinte: eu entendi o que Cristo fez por mim.
E agora eu quero assumir um compromisso público pela fé. Batismo é um ato de coragem e tem que ser ato público. Certa vez, e não foi uma vez única, uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu tenho muita vergonha de ir lá na frente da igreja, daria para fazer um batismo lá em casa, no meu apartamento? Falei: não dá não. Não dá. Você tem que dizer às pessoas que você crê. Você tem que reconhecer publicamente que você ama Jesus, de que você quer seguir a Jesus. Não é um ato escondido. Não pode fazer no banheiro com luz apagada, não, meus irmãos. É um ato de coragem de quem entendeu o que Cristo fez e agora diz: eu também estou disposto a seguir esse Jesus. E em algumas culturas e sociedades, se tornar cristão e ser batizado significa uma sentença de morte. É um ato público. A terceira coisa que acontece aqui é passiva. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e o texto diz assim: para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A terceira coisa não é o que você faz, é o que Deus faz por você. O Espírito Santo de Cristo é um dom. Ele é uma pessoa e é um dom. Ele é derramado em nós. A todos aqueles que arrependidos voltam-se para Cristo. Quando você entrega a sua vida a Jesus e você declara: Senhor Jesus, entra na minha vida, eu preciso do Senhor, transforma a minha história. Quando você diz isso, meu querido irmão, sabe o que você está dizendo? Nessa hora, você está dizendo de forma absolutamente convicta: Senhor, eu preciso do Espírito Santo para guiar a minha história, para guiar a minha vida. E esse Espírito de Cristo é concedido a todos os que creem. Quando você crê em Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, você é marcado com o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo. Que maravilhosa promessa é essa? Que maravilhosa promessa. Jesus é singular. Somente Jesus tem que estar no centro da nossa liturgia. Somente Jesus tem que estar no centro da nossa pregação. E eu quero concluir contando uma história que alguns afirmam que é fictícia, não sei. Mas a história é o seguinte: havia um general muito rico e famoso em Roma, e ele tinha um único filho. Ele estava bem idoso, e ele era possuidor de muitas propriedades. E esse filho dele era um menino muito descabeçado. Ele sempre enfiava os pés pelas mãos, sempre tomava decisões erradas. E o pai estava muito inseguro, porque agora ele percebia que estava prestes a morrer, e aquele menino iria pegar tudo que ele receberia como herança. Em pouco tempo ele acabaria com tudo. E o pai dele tinha um escravo, que era o mordomo da casa, de absoluta confiança, chamado Marcelos. Ele chamou o Marcelos e diz: Marcelos, é o seguinte, você sabe que o meu filho não é de confiança, eu não posso deixar os meus bens para ele, porque ele vai acabar com tudo. Dentro de pouco tempo ele não vai ter nada, ele vai passar necessidade. Ele é insensato. Então, Marcelo, é o seguinte: eu vou doar todas as coisas minhas para você cuidar do meu filho, porque eu sei que é a única possibilidade que eu tenho de proteger meu filho. E chamou o filho dele e teve uma conversa com o filho dele e disse: filhão, é o seguinte, seu pai está idoso, está prestes a morrer, e eu decidi o seguinte: eu vou lhe deixar apenas uma propriedade no seu nome, apenas uma. Todas as demais propriedades que eu tenho, tudo mais que eu tenho, eu vou deixar com Marcelos. Marcelos vai receber a minha herança, o meu testamento é para o Marcelos. Então você vai para casa agora, filhão, e você vai avaliar o que eu estou te oferecendo. De todas as fazendas que eu tenho, de todos os palácios que eu tenho, você tem a única possibilidade. De todos os bens que eu possuo, você tem a única possibilidade. Você só pode escolher uma coisa. Você entendeu, meu filho? E o filho disse: entendi, pai. Ele disse: então você vai para casa e depois você me traz a resposta. Ele disse: não, eu já tenho a resposta. Você já tem a resposta?
numa questão tão séria como essa. Ele disse: não, pai, eu já tenho a resposta, não preciso ir para casa para pensar. Ele disse: então o que você escolheu de todas as minhas propriedades? Ele disse: eu vou ficar com Marcelos. Que Marcelo era o possuidor de tudo. Ele tendo Marcelo, ele seria dono de todas as coisas. Então, de todas as propriedades que você pode ter, de todos os bens que você pode ter, eu queria dizer para você: fique com Jesus. Ele é a grande herança que nós podemos ter. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai querido, pela Tua palavra tão clara, tão direta aos nossos corações, tão desafiadora. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa realmente ser derramado aqui, para que todas as pessoas que ouviram a palavra do Senhor sendo ministrada aqui agora, possam de fato se arrepender dos seus pecados, ser batizado em nome do Senhor Jesus, e receber o dom do Espírito Santo. Visita essa igreja com graça, Pai. Obrigado pelo cuidado, a proteção que o Senhor tem dado a esse povo aqui. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.